Entre 13 e 17 de março de 2019, realizou-se em Lisboa, na Fundação Gulbenkian, a mostra Ameríndia. Foram exibidos mais de 20 filmes realizados por mulheres e homens de diversos povos indígenas de variados pontos do Brasil. A mostra resultou da curadoria de uma equipa multidisciplinar, composta por Ailton Krenak, importante liderança e pensador indígena, Ana Carvalho, Fred Maia, Inês Beleza Barreiros, Joana Guzmão, Miguel Ribeiro, Pedro Cardim, Rita Natálio, Rodrigo Lacerda, Susana Viegas, Thaís Brito e Vicente Carelli. Estiveram em Lisboa para falar dos seus filmes e para debater temas ligados ao passado, ao presente e ao futuro dos povos indígenas, Ailton Krenak, Alberto Álvares, Patrícia Ferreira Querechu, Zezinho Ubê, Ayani, Dayara Tucano e Glicéria Tupinambá. Este filme apresenta o debate que decorreu a 16 de março de 2019, intitulado Terra, Território, Memória, e conta com a participação de Ailton Krenak, Alberto Álvares, Patrícia Ferreira Querechu, Zezinho Ubê, Ayani e Dayara Tucano. Boa tarde a todos. Aqui estamos de volta. Imagino que muitos de nós já acompanhar alguns dos eventos dos dias anteriores para este debate que hoje se dedica principalmente a dois temas, o tema da terra e o tema da memória. Eu vou lançar questões que depois poderão ser, no fundo, pontos de partida de não exatamente respostas, mas conversas com os nossos convidados realizadores. Aqui à minha esquerda, o Zezinho e o B. Runicuin, que apresentou o primeiro filme, o filme de abertura da mostra. Ao lado dele, a Patrícia Ferreira Guarani, que apresentou ontem o filme e que é uma das nossas convidadas especiais para este debate sobre memória e terra. Ao lado dela, o Alberto Álvares, Guarani também, que vai apresentar, que vai ter os filmes dele na sessão seguinte das 4 da tarde e vai poder depois debater connosco também esses filmes. Bom, e o Ailton Krenak, que dispensa apresentações. E ainda, a Ayani não está ainda? A Ayani vai estar depois. Bom, quem já esteve nos debates anteriores sabe que a nossa ideia em relação aos debates foi promover a discussão de temas que têm articulação, que aparecem em vários filmes, que são recorrentes, no fundo, nos filmes. E, neste caso, o tema da terra e da memória. Há uma provocação na proposta do debate sobre se memória é o melhor termo para falar daquilo que nós queremos falar hoje e a maneira como os filmes, no fundo, abordam essa questão. Nós tivemos vários filmes até com recurso a imagens de arquivo, para falar de processos de contacto, para falar de, no Green, a constituição de uma guarda militar no período da ditadura indígena. Temos nos filmes da Patrícia e do Alberto Álvares o recorrer a memórias que são também memórias daquilo que nós chamamos do período colonial. O filme que abriu esta mostra, do Zezinho e o B, é um filme que nos provoca imediatamente a pensar que para os vários grupos indígenas do Brasil a história foi sempre pensada, como é evidente, a partir do ponto de vista deles e, portanto, até em tempos e cronologias que são muito diferentes das nossas. No filme do Zezinho e o B, sobre os Unicuin, fala dos vários tempos da história para os Unicuin. E ontem a Patrícia, em resposta a questões que foram colocadas da plateia, falou exatamente no facto de a própria história para eles ser pensada em ciclos e, portanto, isto que nós vimos como o período colonial e os restícios do período colonial na contemporaneidade
pode ser se calhar pensado pelos Guarani de uma forma tão radicalmente diferente quanto aquilo que tem que ver com a própria concepção cosmológica e a forma como a sua relação com essa concepção cosmológica os faz estar no tempo de um modo diferente do nosso. E portanto, aquilo que eu queria suscitar era, por um lado, esta de se calhar voltar a essa questão, Patrícia e Zezinho e a Ayani, que nos trouxe aqui um filme ontem também, que fala, no fundo, muito do tempo cotidiano, que é um tempo que não rompe com o tempo histórico, é um tempo que está sempre presente também. Portanto, era aquilo que eu queria lançar era esta discussão sobre a memória enquanto ciclos de tempo e percepções do tempo e da história. Isto cruza-se necessariamente com o segundo tema, o tema da Terra. Em relação aos filmes destes nossos realizadores, eu penso que é principalmente o filme que vamos ver a seguir às 4 da tarde, do Alberto Álvares, que nos convoca muito o tema da Terra, no sentido da pertença à Terra e da relação com cosmologias. Mas os filmes têm estado sempre marcados com a questão central para os indígenas no Brasil hoje, e que é a demarcação das suas terras. E essa demarcação das terras, como ontem também o filme da Patrícia invocava, está sempre relacionado com as memórias e com a maneira como é apropriado, por exemplo, no caso da Tava, como a missão de São Miguel, é apropriada como sendo um arquivo histórico ligado com a história dos jesuítas e a história colonial, e como para os Guarani tem que ver com um outro arquivo, uma outra forma de pensar a sua relação com o passado. Portanto, demarcação de terras, memória, é um pouco em torno disto que eu gostava que houvesse depois reações, digamos, do lado daqui. E não sei se o Pedro, que está também aqui a fazer provocações, quer fazer mais algo. Sim. Boa tarde. Como historiador de serviço nesta organização coletiva desta mostra, eu não podia deixar de trazer para este debate, conversa, aquilo que é a relação que os portugueses têm com o seu passado colonial no Brasil, porque tendo perfeita consciência da relação específica, diferente com o tempo com o qual nós estamos aqui a confrontar-nos nestes filmes que foram até agora apresentados. Também é inevitável inserir e inscrever esta mostra numa cidade como Lisboa, que foi uma antiga capital do Império Colonial, onde ainda hoje o modo como os portugueses se relacionam com o que se passou a partir de 1500, quanto a mim, deixa muito a desejar e suscita muitas questões e, sobretudo, convida um pensamento à urgência de um pensamento muito mais crítico sobre esse passado colonial do que aquele que existe. Palavras, de forma não inocente, palavras como invasão, ocupação ou conquista, que ontem foram bastante debatidas numa das conversas, raramente são usadas pelos portugueses num registro de senso comum para falar sobre o que aconteceu no Brasil. Utiliza-se, a partir de 1500, utilizam-se outros termos como achamento, colonização, formas muito mais matizadas de referir muitas das consequências do processo de contacto que aconteceu a partir de 1500 e o que nós até agora vimos em vários dos filmes apresentados, processos de ocupação, invasão e ocupação da terra, de transformação completa das condições ambientais dessas terras, de utilização, deslocação forçada de povos indígenas para outros locais, utilização desses povos que viram as suas terras ocupadas como trabalhadores forçados. Os filmes que aqui foram apresentados reportavam-se quase sempre à ação do Brasil independente, do Estado brasileiro, depois de 1822 e 23. Mas, com adaptações, tudo o que está ali representado aconteceu no período em que os portugueses dominaram, como potência colonial, aquela parte da América, e incluindo a escravização muito sistemática de povos indígenas, um tema
com o qual os portugueses, como sabemos, lidam muito mal nos nossos dias. Portanto, eu não posso deixar de trazer para esta conversa estes problemas, enunciados desta forma muito breve, porque o tempo é curto e o que nos interessa aqui é escutar os nossos convidados. Eu falei com todos eles ontem sobre estas questões, um pouco para antecipar esta conversa, e por isso limito-me a lançar estes problemas e vamos agora ao que interessa, que é escutar o que os nossos convidados têm para nos dizer sobre estes problemas e também sobre as questões tão pertinentes que a Susana acabou de levantar. E é óbvio que o público, como tem acontecido em anteriores ocasiões nesta mostra, gostaríamos muito que isto fosse mesmo uma conversa entre todos e não um diálogo apenas entre os que estão aqui nesta parte da sala. Queria só apresentar a Ayani, que está aqui ao meu lado, a Ayani Uniquin, que nos apresentou ontem um filme, e a Dayara Tucano, que também chegou depois, que está ao lado do Ailton. Quem vai falar? A Ayani vai cantar uma música. A Ayani vai começar, vai cantar uma música. Boa tarde. Eu vou cantar uma música. Essa música é Tu Chega Lugar Desconhecido, né? Vou cantar. Eu venho primeira vez aqui no Portugal. Eu cheguei a primeira vez, né? Eu vou pedir licença, né? A mãe ganha DJ. A mãe Anoa inobane, inobabaine, inomake, inomanikoke, manikopapake kaya ijije. Hawa kaya ijije, hawa mama. Hanua tatabane, tatababaine, tatamahumake, tatamanikoke, manikopapake kaya ijije. Hawama kaya ijije, hawama. Hanua chanabane, chanababaine, chanamahumake, chanamanikoke, manikopapake kaya ijije. House. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, agradecer, né, gratidão, né, por esse momento, a todos os organizadores, o Chay Ailton, que é o idealizador desse projeto, desse programa, né, de mostra, e agradecer a presença, né, de todos, e mais uma vez assim, a gratidão, né, por trazer a gente aqui, né, na Europa, no Portugal, para a gente compartilhar, né, com todos, né, o nosso conhecimento, o nosso trabalho, né, que é o audiovisual. Em relação a esse tema, né, esse debate, território e memória. Os povos indígenas, né, o nosso povo Runicuim, todos os povos indígenas têm histórias dos nossos antepassados de visita aos outros povos. Hoje nós vivemos na Amazônia, né? O povo Runicuim vive na Amazônia. Mas o povo Runicuim visitava os Incas para trabalhar para os Incas, para o Império Inca, em troca de miçanga. Eram vários dias de caminhada. E nessa caminhada eles passavam que a gente chama de
de Matiquini. Matiquini é a morada do frio. Então eles iam até o Inca, faziam essa troca e eles voltavam, né, para a floresta. E assim com vários outros povos, né, que viviam, né, na Amazônia, que muitos desses povos já não existem mais, como os Nianaua, os Bancunaua e muitos de outros povos que contam na nossa história já não existem mais porque foram exterminados por esse contato e por essa ocupação da Amazônia. E hoje, em muitos lugares que não é a nossa terra indígena, tem os nossos sítios sagrados, onde os nossos antepassados moravam naquela área. E a gente não tem, né, o direito de usufruir daquele espaço, como a gente viu no filme da Patrícia, né, do povo Guarani. O povo Puianaua, né, que é um dos povos no Acre, recentemente eles descobriram esse sítio sagrado deles, que fica fora da terra indígena. E a luta hoje deles é a retomada desse território antes que os fazendeiros, né, que é o dono dessa área, que é uma área privada, né, destrua, né, aquele sítio sagrado deles. E em relação à ocupação, foi muito forte para os povos indígenas. A gente sofre com consequência hoje. A ocupação da Amazônia foi por conta também, como vocês viram no meu filme, né, da borracha. E hoje eu fico imaginando como seria se não houvesse borracha no Brasil. Hoje os povos indígenas que foram extintos, seria, né, a gente viria mais povos indígenas e os nossos imensos territórios, que hoje, por conta disso, são terras pequenas. E aquelas terras que foi demarcadas em década de 70, 80, que as famílias eram menores, hoje, né, estão precisando de ampliação, estão precisando de terras maiores. Então, né, como o Pedro falou, né, essa colonialização, né, do Brasil, né, foi muito forte para a gente, né, sofremos consequência até hoje, temos histórias e histórias de extermínio, né, desses povos. Em Rondônia, tem um único povo, um único índio sobrevivente de um povo. Os fazendeiros acabaram, né, com a família e sobreviveu, né, o único índio que até hoje vive. Com essa ideia de acabar o vestígio, vai dizer que não tem mais índio naquela região para colocar fazenda, monocultura, né? E não só no Brasil, aconteceu na Amazônia como um todo, né, pelos europeus, né, no Peru e em outros países da Amazônia, né? Então, eu queria dar essa contribuição e passar aqui a palavra para os demais complementarem. Garopádia. Então, para falar um pouco do território, né, tem que falar, né, muitos, né, porque aqui a gente tem horários, a gente tem, né, tem que cumprir essas coisas. E eu lembro que quando a gente vai falar dessas coisas, a gente, né, por exemplo, na minha aldeia, a gente não tem horários para acabar, para conversar,
para entender, né, para falar de tudo assim, porque não é só uma coisa, não é só o território que envolve, não é só a saúde, não é só a educação. Então tudo está ligado uma com a outra. Então, para falar de tudo isso, a gente teria que ter mais tempos, né? Mas cada povo tem a sua história, como eu já tenho falado, e o povo guarani, então, como a gente viu ontem, a história é totalmente ao contrário, falando de territórios, né? As pessoas mais velhas falaram assim, não como os antropólogos mais antigos falaram, ou historiadores, ou outros estudiosos, né? Que os Guarani desceram né? E aí eles falaram assim, que os Guarani fizeram aquelas ruínas e foram para o Paraguai, ou vieram do Paraguai. Então, é totalmente oposto a esses entendimentos que a gente vê nos livros, né? E também para falar de terras, a gente vai vendo que todas, quase as cidades, comidas ou objetos que a gente usa têm um nome na língua indígena. Então, isso é uma coisa que a gente vê que existiu os povos indígenas, mesmo que hoje em dia a gente não sabe mais de quem é essa palavra, mas que é indígena. Então, isso também é um espaço onde eles marcaram o seu território, onde eles estavam ali. Só que isso é muito, né, desvalorizado. Todo mundo fala o nome de uma cidade em nome indígena, mas não se liga que era um lugar sagrado daquele povo, era um lugar sagrado todas as coisas que são nomeadas seja Guarani ou outro povo, eram sagrados. Só que hoje em dia os não indígenas pisam, né, sem nenhum respeito. Então, para reforçar essas histórias, essas falas das pessoas mais velhas, que a gente está, nós mais jovens, a gente está levando esses conhecimentos, levando essas falas, não para ficar por aqui. A gente vai levando, enquanto a gente vê, né, pessoas indígenas, vai estar nessa luta, levando os conhecimentos, essa luta desde 1500 até agora. Então a gente vai indo lutando sempre. Obrigada. Tem que buscar a memória primeiro para tentar falar, né? Obrigado, gente. Boa tarde. Ainda quero padre. E primeiramente quero agradecer de novo mais uma vez pela essa oportunidade, né, de a gente estar aqui. Assim, acho que com certeza foram Nyanderu que colocaram essas ideias, essas iluminação do caminhar no pensamento das pessoas da organização aqui, né? E aqui o Tiramões Ailton fala que é Tiramões, que ele já tem esses conhecedor além dos patamar e do que eu, assim. Então, acho que para a gente, primeiramente, a gente pensa nisso, nessa questão. Não é vocês falar assim, vamos se organizar e fazer as belas amostras, né? Então, primeiramente, tudo vem desse Nyanderu, né? O Nyanderu que faz
esse processo dessa iluminação da vida, desse sonho, né? E agradecer todos os organizadores assim de fazer esse tão esforço para a gente vier do nosso lugar, sair dos nossos territórios, do nosso terroir, né? E atravessar esse oceano por sonho, pelo mar, pelo ar, pelo vento, né? E pelas nuvens. E quando se fala do território, o território para os Guarani, principalmente onde eu nasci, em Mato Grosso do Sul, sou nascido e criado em Mato Grosso do Sul, e hoje eu consigo entender por que o Guarani, principalmente a minha família, as comunidades, fazia muito esse circular do encontro, né? Então, e hoje assim eu percebo que a gente tem uns pedacinhos de terra em cada canto, no estado do Mato Grosso do Sul, no sul do Pantanal, e aqueles pensamentos, os conhecimentos que só circula naquele pedacinho, né? E antes, assim, antes da invasão, assim, dos fazendeiros mesmo, de cercar tudo aquilo para virar fazenda, o nosso povo era um povo feliz, para dizer assim, na verdade, era mais feliz, né? Porque quando acontecia uma festa no grande território, as pessoas vinham de vários lugares, assim, caminhavam e andavam e usava aquele território sem ter medo de encontrar umas pessoas assim, dizer assim para eles: você não pode passar daqui, porque essa é a minha terra, né? Porque para nós, Guarani, a terra onde a gente vive, a gente não olha como a nossa terra. Aquela terra é o nosso irmão, aquela terra que dá o sustento de vida, tanto de espiritualidade, tanto das plantações, medicina, enfim, tudo. Então, o conhecimento circulava, o círculo do conhecimento era muito grande, pegava-se o centro. Hoje que se divide tudo, se fala assim, Paraguai, Argentina, Brasil, Uruguai, Bolívia. Então, para nós, assim, apenas existia um centro que se chama assim, o Uruputé, né? Como se fosse uma camada ali, uma camada de encontros que chamamos o coração da terra. Então, para nós Guarani, não há fronteira. Então, quando a gente visita um parente em outro país, eles não falam assim, você é do Brasil e eu sou daqui do Paraguai, eu sou da Bolívia e eu sou do Uruguai. Então, e eu fico muito feliz, eu tive um prazer de ir para o Paraguai no final de 2017, e aí eu vejo os dois sábios assim, conversando, falando assim, vamos levantar uma casa de reza aqui no Paraguai. Ele não fala, vamos levantar uma casa de reza aqui, Xerecoapo, né, que é onde eu vivo, e você vem aqui para a gente dançar, como se fosse perto ali, né? Mas ele pensando na lógica do antigamente, fala assim, porque esse mundo, do caminhar do Guarani, vai e volta, assim, e segundo a fala dos mais velhos, assim, eles falavam assim, não, a gente caminhava 15 dias, 20 dias, assim, a gente ia para a festa, para a gente dançar, né? Não era uma festa de política, não era uma festa de pensar, assim, de pensar estratégia, de como está podendo se defendendo dos pistoleiros, dos fazendeiros. Era uma festa de circular o pensamento guarani mesmo, de conhecimento. Né? E hoje, assim, hoje a gente vive com esses pedaços, né? Então, hoje eu vejo que tem essa falta, né? E sempre eu digo, quando a gente fala do território, da demarcação indígena, assim, a gente não quer o país inteiro, a gente quer apenas um pedaço, onde a gente pode estar vivendo feliz, fazendo esse grande encontro, de dançar, de tomar o caguidi que é feito de milhos, bebida fermentada, e ali contar o sonho, contar as poesias. Então, tudo isso faz parte, ela está ligado no território. Então, o território, quando se fala território, ele é muito importante, principalmente para nós Guarani, assim.
a gente faz essa andança, né, que a gente se considera muito o povo do caminhar. Então, quando a gente tem essas caminhadas em busca, né, a gente sempre caminha com um sonho, através das falas do Tiramões, das pessoas sábias, né? Então, assim que foram construindo esse território, né? Foram através da dança, assim. E outra coisa, para nós, assim, os Guarani, se você for um amigo de Guarani, a gente não olha com o olhar, a gente vê nossos amigos com o coração. Porque para a gente consegue enxergar através do coração, não através do olhar, assim. Então, significa que o olhar passa pelo coração. Que só assim você entende o mundo, como é que as pessoas estão vivendo naquele território, né? Então, dentro da nossa aldeia, a gente não consegue enxergar as pessoas com o olhar. O olhar serve só para a gente andar, assim, se desviar das coisas ruins dos caminhos. Mas a gente consegue enxergar com o coração, assim. Então, tudo isso a gente vem aprendendo, né? E hoje, assim, dificulta muito essa questão do território, porque a gente, às vezes, não consegue mais nem atravessar a fazenda das pessoas. Nem esse tipo assim, eles falam assim, é proibido, né? Então, às vezes, as pessoas assim, expulsam aquela família e jogam na beira da rodovia. E está lá de novo, quando o fazendeiro passa lá, aquela família, como está levantando sua casinha de novo na beira da rodovia. Mas essas pessoas não sabem por quê, né? Que essas pessoas não querem deixar aquele território. Porque aquele território que faz parte dele, é território, é a fala, é a alma deles ali. Então, acho que tudo isso que as pessoas não conseguem entender, né? Então, dali ele não vai sair, porque ali já estavam os seus pais, os seus avós, os seus bisavós. Então, um canto, até o canto, ela vem repassando de geração para geração. Então, tudo isso, ele faz parte do territórios. Então, sem territórios, não há língua. Sem território, não há o bem viver Guarani. Sem território, você não tem como praticar o modo de ser Guarani. Sem território, não há alegria de viver. Sem território, não há alegria de você ver a onda da água batendo, assim, trazendo aquela esperança de você viver de novo. Então, tudo isso, as pessoas que estão no mundo ali, eles não conseguem ver, assim, só conseguem enxergar só o bem materiais, né? Eles não enxergam a questão da espiritualidade, né? Então, acho que tudo isso, nós, Guarani, assim, a gente consegue entender, assim, esse lutar, né? Então, a gente também resistimos isso, né? E sempre persistimos, e jamais vamos desistir, né? Não importa onde a gente está vivendo, embaixo de uma ponte, mas sempre a gente vai acreditar que o Nhanderu, e outro dia, com o nosso canto, sempre a um belo amanhecer, cantará um novo pássaro, né? E esse pássaro faz a gente retornar nas nossas terras tradicionais. Assim. Direto. Boa tarde. Meu nome é Dayara Tucano. Agora há pouco, um pouco antes do almoço, eu tive a oportunidade, professor, de bater um papo. Pedro. Então, eu estava batendo papo com os colegas que fizeram um boicote, né? Era uma dança de um boi caveira, que é um bumba meu boi de caveira, do agronegócio. O corpo dele era metálico e a cabeça dele era a caveira de um boi, e ele fazia uma dança da morte, né, diante de um pequeno público sorridente,
né? E era uma obra de arte pensada para criticar esse momento que nós estamos vivendo economicamente e politicamente no Brasil. Mas, boicotes à parte, que eu gostei muito daquele boi, assim, não que eu goste, né? Mas apreciei a iniciativa artística. Ironicamente, caminho daquele boicote, a gente estava no táxi, né? E eu vi aquele monumento alto, grande, né? Que na Europa o pessoal gosta, né? De botar empoleirado lá uma estátua enorme, né? Eu perguntei quem que é esse cara. Aí o taxista falou: ora, pois, mas é o Marquês de Pombal. E eu, Pombas. O tal do Marquês do Pombal, que eu não sei que avenida, que praça que fica, se é a Praça do Pombal, não sei que nome que tem. É? Praça Marquês de Pombal, que aqui todo mundo conhece, mas que eu conheci hoje a primeira vez. Tem uma estátua enorme com o Marquês de Pombal, que, ironicamente, deve ter diariamente uma pomba cagando em cima da cabeça dele, o que eu acho historicamente muito adequado, levando em consideração o tamanho do estrago que esse homem fez em cima de todos os nossos territórios. E eu fico me perguntando até, mas pombas? Esse cara continua empoleirado lá em cima, né? Então, nós tivemos uma conversa sobre história. E é cheio das ironias, né? É muito doido para a gente estar aqui em Portugal. É muito emocionante, mas uma emoção gostosa. Porque é bom poder chegar na casa de vocês para poder debochar. É gostoso. Obrigada por essa oportunidade. Eu agradeço, né? Porque a gente sentou de um jeito que, assim, tem um Marquês de Pombal que está lá em cima, mas a gente subiu a colina e a gente ficou meio que na altura da cabeça dele, não ficou? Né? Então, a gente não estava no pé do Pombal. A gente estava dando cara a cara com o Pombal. E aí, esse Pombal lá estava olhando para nós, e eu contei um pouquinho um resumo dessa história de Brasil, porque uma coisa que eu aprendi com o povo Runicuim, por exemplo, que é um povo muito inteligente, eles deram idades para a história segundo a história deles. Então, tem a história da origem, né? Que antes desse contato funesto, tem o tempo das correrias, que é o tempo desse contato, né, com a borracha, como o Zezinho estava falando. Depois tem o tempo do direito, que foi protagonizado por essa geração maravilhosa, né, que conquistou nossos direitos constituintes, né, lutou, construiu nossos direitos que nós temos atualmente. E hoje tem o tempo do pensamento, Shinabana, o novo pensamento, né? Nossos povos têm uma história complexa que começa muito antes dessa invenção de Brasil, né? E de tantas histórias. E aí eu ficava olhando para o Pombal e lembrando, porque o Pombal ele fez uma coisa muito pombalesca. Quando o pessoal chegou, a nossa história ela pode ser contada também em termos de agronegócio. Até porque o nosso país acabou sendo batizado pelo primeiro empreendimento de exploração da nossa terra. É chamado de Brasil por conta do pau-brasil, porque o pessoal queria se vestir muito elegantemente, né? E digamos que a aparência importava muito nessa época. Então, arrasaram com aquele pau-brasil, que até hoje está segurando umas casinhas lá na Holanda, porque é uma madeira de excelente qualidade, né? E por aqui, com certeza, deve ter vários prédios com pau-brasil, né? Até hoje, de 500 anos, essa madeira ainda está em pé. E depois que eles arrasaram com aquela floresta, plantaram cana-de-açúcar. Aí a gente já tinha se ligado que esse negócio não ia funcionar, então arrastaram outros indígenas de outro continente, acorrentados, né, escravizados, para trabalhar naqueles plantios de cana. Aí depois depois da cana teve boi, teve café, agora é soja, e por aí vai as eras, né, as idades do agronegócio. Mas uma coisa que eu achei assim fenomenal
dessa coisa dos encontros e das trocas, é que esses brasileiros, cortadores de pau-brasil, eram todos índios, né? Não índios, indígenas. E que ninguém entendia o que eles estavam falando, e todo mundo precisava se comunicar. Então, esse pessoal, porque tem um pessoal que é tão esperto que vira santo, né? E cria até língua indígena sem ser indígena, né? Então, nós temos uma língua maravilhosa, né, que é o Nhengatu, o Tupi-Guarani, que foi criado, né, por nossos estudiosos portugueses, né, religiosos, né, que misturaram duas grandes línguas para criar uma língua geral que servisse de língua franca, que era a língua mais falada, né, na época que chegou no excelentíssimo Marquês de Pombal. E, no Brasil, a língua mais falada era o Nhengatu. Era um absurdo para os portugueses que a língua mais falada nessa colônia gigantesca fosse uma língua indígena. Então, Pombal proibiu o Nhengatu e instaurou o português obrigatório nas escolas e em todas as transações comerciais. Se o Pombal... Eu não sei o que aconteceu, mas se uma pomba tivesse cagado na cabeça dele naquele momento e ele tivesse mudado de opinião, né, e o Nhengatu fosse falado até hoje, talvez o Brasil seria o único país das Américas que falaria uma língua própria, né? Até hoje tem muitos povos que falam Nhengatu, né, principalmente até na minha região, que é a região do Rio Negro, que não tem nada a ver nem com Tupi, nem com Guarani, mas as pessoas falam Nhengatu por lá, né, além das outras línguas, né? Hoje nós estamos no Ano Internacional das Línguas Indígenas, declarado pela Organização das Nações Unidas, né? Eu não sei se os portugueses aprendem alguma coisa de Nhengatu, mas vocês sabem que aqui é cafuné, né? Gostam de cafuné? Porque cafuné é bom, né? Eu fiquei olhando para aquele pombal pensando, caramba, se esse pombal não tivesse proibido o Nhengatu, será que os portugueses também falariam Nhengatu hoje? Não seria muito doido, cara? Seria incrível, né? Porque a linguagem, ela é como ela é como um perfume, ela é como uma roupa do pensamento, né? Ela é como uma roupa do pensamento. Ela é um território. A linguagem é um território que determina um pensamento. Quando o Pombal proibiu que no Brasil se falasse Nhengatu, ele não queria que as pessoas pensassem como pensa a linguagem, o entendimento, a lógica, a razão dos povos nativos. Ele instaurou a obrigatoriedade de um pensamento português, de um pensamento europeu, né? Desse pensamento que dizem que é aristotélico, essa coisa, né? Tupi or not tupi, né? Como a gente estava falando ontem, acabou que não tupiu, né? Eu acho que, histórias à parte, né? Felizmente, hoje, que a gente conseguiu fazer esse distanciamento, né? Tanto lá quanto aqui, né? Existem essa possibilidade da gente sair dos pés desse pombal todo, né? E enxergar a história diretamente de outras perspectivas. Eu acredito profundamente que a decolonização ela é possível para os colonizadores. É possível enxergar a nossa própria história de outras formas, né? Sem se culpar, se martirizar por isso, porque somos seres humanos, né? Da mesma forma que a nós, como indígenas, sempre coube, e nós somos a prova disso, de que a colonização é um projeto falido, porque nós estamos aqui em pé, vivos e conversando e fazendo piadas, né? Cabe compartilhar essa nossa outra história e contracolonizar, reocupar todos os territórios e convidar a visitar esse nosso território de pensar, de falar, de sentir e de perceber o mundo de uma maneira diferente. Tomara que as nossas artes, nossas expressões, nossos corpos, nossas vozes também nos ajudem a compartilhar esse sentimento e esse perfume. Aí vai sair todo mundo colorido daqui de dentro. Obrigada.
Então, a ideia agora era partilhar Temos espaço o para o lugar de público fala de participar, todos. não é? Portanto, quem quiser colocar questões ao ar, portanto, não necessariamente perguntas, mas intervenções. O tempo da correria, que foi aqui evocado várias vezes e que apareceu no primeiro filme desta mostra, do Zezinho, um dos ciclos de que você falava, fez-me lembrar muito o tempo da correria que os portugueses instauraram também, a partir, sobretudo, de meados do século XVI, com a deslocação forçada de povos inteiros, a sua concentração em aldeias geridas por jesuítas, por oficiais da coroa, por privados em redor das principais cidades coloniais, aldeias que eram simultaneamente barreira defensiva contra os muitos povos indígenas que continuavam a resistir, mas também reservatórios de mão de obra para os brancos. Essas aldeias que hoje a Igreja Católica, por vezes, apresenta como a face benigna da colonização portuguesa e protetora, são lugares de dominação colonial, de subalternização e de conversão dos indígenas também em mão de obra para o projeto colonial. Eu ontem falei com a Patrícia um pouco rapidamente sobre esse tema também, para além da questão das fronteiras coloniais, mas como é que essas aldeias, falei com a Patrícia e partilhei isso, que aqui em Portugal há uma percepção, quanto a mim, muito distorcida do que é que eram aquelas aldeias jesuíticas e não só, dentro do projeto de colonização. E não sei se, Zezinho, você recorda-se do que nós conversámos ontem, não é? O tempo das correrias e a deslocação forçada de povos inteiros e intencional por parte das autoridades portuguesas como forma disruptiva, completamente disruptiva, de desestruturação desses povos, dessas comunidades e sua dominação por parte dos portugueses. Então, o tempo da correria foi o tempo mais cruel, né, nesses 5 tempos que a gente conta, né? O tempo da maloca, o tempo que o nosso povo vivia sem contato nenhum, sem contato com outros povos, e o tempo da correria, né, que é o tempo da chegada, né, dos brancos para a ocupação do território, dizimação, né, dos povos, né, o tempo do cativeiro, né, o tempo que o nosso povo trabalhou, né, em semi-escravidão, né, extraindo látex, e, finalmente, né, o tempo dos direitos, né, e agora o tempo atual. Né, no tempo da correria, foi exterminado não só os povos, mas sim também o conhecimento, as sementes. Né, o povo Runicuim tem uma diversidade grande, né, de agricultura, que muitas dessas sementes ficaram para trás. Porque, quando havia ataque, tinha que sair correndo, não levava minimamente, né, das suas malocas para construir uma aldeia nova. E assim, né, a proibição também, né, já no tempo do contato, de praticar, né, as nossas festas, a nossa língua. O meu avô falava na língua só à noite com a minha avó. Porque, se falar a língua na frente do patrão seringalista, ele não deixava, porque, para ele, né, eles estavam armando um ataque contra ele, ou estava falando mal do patrão. Então, e eles proibiam, né, a prática do dia a dia do povo. E, se fizer uma festa, né, um ritual, visitar o outro parente de uma outra aldeia, de uma outra região, era proibido, porque tinha que cortar a seringa 7 dias por semana. E o interesse do patrão seringalista era ter produção de borracha para ele. E assim como os caçadores, né, tinha caçadores que era específico para,
né, para os patrões seringalista para alimentar, né, os seus trabalhadores. E assim, também, depois do contato com o nosso povo, e usar o nosso povo para fazer ataques com outros povos. Porque, né, o nosso povo tinha o conhecimento da área, né, eram guerreiros, né, então usava, né, infelizmente usava, né, o nosso povo para fazer ataque e extermínio também de vários outros povos, né, que vivia na região. E tinha, né, teve um cearense, né, chamado Felizardo Cerqueira, que ficou com o povo Runicuim, e ele era contratado pelos outros seringalistas, contratava, né, esse Felizardo para fazer a correria, né, com outros povos da região. E não foi só a seringa. Quando acabou a seringa, veio a madeira, a extração de madeira. Hoje, na minha aldeia, a gente não vê mais um mogno centenário, só vê o tronco, porque ali eles já passaram. E quem fez isso, né, como a Dayara falou no pau-brasil, foram os próprios indígenas, em troca de cachaça. E tinha essa também, né, a bebida viciava, né, os povos indígenas em bebida alcoólica para gerar uma troca fácil, ou, né, um trabalho barato. Trabalhava o dia inteiro, no final da tarde, o pagamento era uma garrafa de cachaça. E também assim com a caça. Né? Na época né, do valor alto né, de pele de animais, né, por isso que hoje, nas nossas aldeias, não tem pouca caça. E a gente sobrevive dessa caça para sobreviver. Né? Nós não temos fazenda, nós não temos criadores de gado. Né? A nossa sobrevivência é da caça e de peixe. E assim os peixes também, né, usam redes que tampam o rio e não deixam o peixe subir. E já não tem mais peixe. E a própria contaminação também dessas águas nas cabeceiras desses rios. A maioria das cabeceiras dos rios do Acre estão no Peru. E no Peru tem minério, né, onde vai mercúrio nas águas, petróleo, né, exploração de petróleo e madeireiro. Então, assim, esse tempo de contato, né, e de ocupação, a correria, né, trouxe um dano muito grande, mas que esse dano continua ainda. Hoje nós temos o governo do Estado que é um madeireiro, que é um empresário. Não tem mais esse trabalho da questão da conservação, da preservação. Tinha um governo passado que criou um sistema no governo que chamou a florestania. Cidadania, florestania, os povos que vivem na floresta. E hoje, nessa onda da ocupação da direita, né, assumiu um governador, né, de extrema-direita que está começando a fazer o posto de levar soja nessa floresta. Né? Então, assim, o tempo né, do contato e da correria, né, foi muito triste para a gente, né, e até hoje a gente sofre com isso. Mas não é nem por isso que a gente vai abaixar a cabeça, vamos continuar lutando, né, pelos nossos direitos, ocupando espaço nos nossos territórios, né, e vamos lutar, né, continuar lutando pela nossa sobrevivência, pela nossa cultura, né, pela nossa espiritualidade. O que nos deixa mais forte é a questão, né, da nossa espiritualidade. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu acompanhei em suspense as falas sobre terra, território, memória que os parentes vieram trazendo, e
acho que foi uma viagem muito, muito sensível, uma viagem pelos corações, que pôde compartilhar a ideia de territorialidade em termos que não é muito corrente para a maioria das pessoas. Terra e território são sempre pensados na sua materialidade, né? Você pensa a terra, o território sempre como uma topografia, um conjunto de atributos que pode ser apropriado, demarcado, medido. E uma das maiores dificuldades ao longo da nossa relação com o Estado brasileiro e antes com o governo colonial é exatamente essa interrogação, né? Essa interrogação de demarcação de terra. O enunciado está muito indicador desse entendimento de terra, território e memória. Terra pode ser entendido nesse sentido como aquilo que veio a ser apropriado como bem apropriável, como com a questão fundiária. Tem uma questão fundiária que tem a ver com terra. Tem uma questão cultural que tem a ver com território. Território não informa o tamanho da área que você ocupa, a extensão do sítio que alguém pode reivindicar. Território toca aquilo que a Patrícia e que o Alberto apontaram muito bem na circulação dos nossos parentes Guarani, no Cone Sul do Brasil, aquela constelação de pontinhos que vem até o litoral do Rio de Janeiro, São Paulo, passa pelos países vizinhos da fronteira do Brasil, é aquela coisa que atravessa as fronteiras, essa territorialidade. E, para além dessa compreensão, que eu achei que criou uma teia muito favorável a essa situação do nosso encontro, seria considerar que todos os comentários que podem advir desse lugar são comentários coloniais. Eles são a reprodução da matriz colonialista, colonial e do pensamento colonial. Os índios cortam pau-brasil exatamente no mesmo movimento em que eles memorializam a sua história como subordinados desse pensamento colonial. E a colonialidade é um vírus. É um vírus muito sutil. Ele é mais resistente do que a gripe ou do que essa sensação de nariz coçando, espirro e a pele irritada com a falta de ar, com a atmosfera artificial, com essa coisa toda. É esse vírus que fica atravessando tudo. Então, a própria abordagem que eu não quero deixar perdido aqui, duas perguntas que foram muito importantes. Uma que foi feita ontem pelo Pablo, que está aqui entre nós, que bom que ele voltou hoje, e a outra pelo Pedro, que ele insistiu mais de uma vez na questão, o que nos dá a oportunidade de tocar no assunto. A matriz do pensamento que quer descolonizar é colonial. Quando o Pedro cita o lugar de onde o pensamento europeu, o pensamento português, reflete sobre as descobertas, as viagens, as
os descobrimentos, todas essas nuances que o termo envolve, ele oculta exatamente esse módulo de pensar, ou esse modo de pensar, que é óbvio que ele tem que ser assim, porque ele é colonial. As universidades, os programas, as pesquisas e os estudos que pretendem pôr em questão essa matriz de pensamento, elas estão contaminadas pelo vírus colonial. Então, assim, não é uma crítica, não é uma crítica maldosa, não é uma crítica de má vontade à observação sobre a natural incapacidade desse organismo colonial se autodestruir, né? Não existe um dispositivo que o pensamento colonial uma hora vai apertar e ele vai sumir e vai aparecer uma outra coisa no lugar. A possibilidade desses diálogos, dessas experiências, através, né, além das visões de cada povo, de cada cultura, a divulgação, a publicação, que é a pergunta que o Pablo fez ontem. Nem todos ouviram a pergunta dele, porque nem todos estávamos aqui, algumas pessoas só vieram hoje, mas talvez o Pablo queira ter a oportunidade de apresentar a pergunta, onde ele falou de uma experiência de publicação de textos lá pela universidade dele. Oi, boa tarde. Sim, Oi, Pablo. Boa tarde. Então, ontem eu comentei e apresentei a experiência que tivemos na universidade na Espanha, na Pablo de Olavide, em Sevilla, onde publicamos um número especial da nossa revista científica, onde os 15 artigos foram escritos por pesquisadores indígenas nas suas línguas indígenas. E então, o que a gente tentou com essa experiência foi, que é uma reflexão bem interessante como o que o Ailton está falando agora, não é? Qual é o interesse dos pesquisadores desde a universidade para fazer esse tipo de experiências? E por um lado, é óbvio, é tentar, não é, de algum jeito, ajudar no que seja possível a esses processos de ocupação das narrativas, dos espaços acadêmicos, neste caso, por parte dos povos indígenas, acompanhar, oferecer as ferramentas que seja possível. Mas, por outra, tem também toda uma dimensão que não tem tanto a ver, neste caso, com vocês e sim com nós, que é a própria ideia de descentrar a universidade, pensar noutras formas, não? De nos relacionar com o nosso passado, com nossa posição, neste caso, na história da América, conectando um pouco com o que o Pedro estava a falar. Então, eu acho que aí temos uma simbiose de interesses, não é? Tanto os povos indígenas como os pesquisadores, para repensar essa posição. Então, a ideia da publicação na revista era provocar ao meio científico também, nesse sentido, para reivindicar as línguas indígenas como línguas de produção acadêmica, que poderam ser usadas e conhecidas também por outros pesquisadores muitas vezes que são expertos nesses povos indígenas, mas que quando saíram publicados os textos nessas línguas não conseguiam entender o conhecimento produzido pelos próprios indígenas. E aí a pergunta que eu coloquei era dupla ontem. Por um lado, eu colocava a primeira experiência que tivemos de como a produção de artigos científicos desde a experiência indígena e desde as maneiras de fazer artigos científicos dos pesquisadores indígenas colocavam dificuldades para nós para insertar essas formas na forma tradicional do artigo científico. Então, por exemplo, isto é sobre os autores, as formas, as extensões, as temáticas. E eu coloquei essa pergunta ontem em relação com a produção cinematográfica. De que jeito os criadores pensavam que a linguagem cinematográfica, as técnicas cinematográficas do cinema indígena podiam ajudar a repensar ou a transformar a criação cinematográfica em geral. E a outra parte da pergunta que eu coloquei ontem tinha que ver com a segunda experiência dessa publicação do número da revista. Primeiro foi publicado todos os artigos em línguas indígenas e esperamos 3 meses até publicar as traduções ao espanhol.
um pouco por alimentar ainda mais a provocação, não é? Deixar esse tempo de incomunicação, como os pesquisadores não indígenas. Mas o que a gente chegou a entender, ou a comprovar depois, é que os próprios pesquisadores indígenas, autores dos textos, não conseguiam ler e entender os textos dos seus colegas, não é? E isso evidenciava também uma fragmentação na comunicação dos diferentes povos indígenas do continente, que é o que eu colocava também ontem, em especial ao Ailton, enquanto articulador de atividades culturais no campo do Brasil. E, além disso, hoje, na perspectiva, sobretudo, né, falávamos antes, no Brasil hoje, onde o governo atual não dá para ser muito otimista, não é? E onde a opinião do governo, das políticas públicas, pode ser um novo limite mais duro do que era até o momento. Em que sentido a procura de solidariedades, a construção de espaços comuns com povos indígenas de outros países do continente passa a ser uma prioridade para a construção cultural e de reivindicações dos povos indígenas. Então, essas eram as duas perguntas. Obrigado. Pensando, então, a partir dessa, digamos, maneira de abordar as relações de dominação que a Europa estabeleceu com outros povos, no caso aqui, os ameríndios, sejam eles da língua portuguesa ou das outras línguas de dominação lá na América, as instituições coloniais, que incluam aqui as universidades, elas seguem ativando o mesmo dispositivo que deu origem a toda a matriz do pensamento colonialista quando aborda realidades contemporâneas, circunstanciais. Não tem equívoco maior do que imaginar que agora que nós estamos na chapa quente, a divulgação de artigos científicos vai mudar a nossa situação de refém de um arbítrio escandaloso, né? Se a esfera das divulgações de ideias científicas efetivamente contribuísse para tornar melhor essas situações de garantia de direitos, de sobrevivência, nós teríamos mudanças radicais aqui mesmo na Europa, onde circulam uma produção intelectual fantástica, onde estão grandes pensadores, grandes centros de divulgação de ideias, e nem por isso deixam de acontecer escândalos no sentido de violência e de desrespeito com o direito à igualdade. Os refugiados na Europa é uma clara declaração de que esclarecimento não é propriamente um valor atribuído ao fluxo de ideias, de conhecimento, de informação, né? Aliás, foram os europeus que conseguiram produzir uma coisa excelente, que era a coisa dos reis esclarecidos. Era no contexto da cultura da Europa que tinha os reis que eram esclarecidos. E como era mesmo que tinha a palavra para designar? Déspota esclarecido. Déspota esclarecido, não é? No tempo do Pombal, que a Dayara fala. O déspota esclarecido é uma coisa esquizofrênica. Ou você é um déspota ou você é um esclarecido. Eu me considero um esclarecido. Quem for déspota faz o favor de ir para outra ala. Então, assim, a gente não pode criar uma confusão tão escandalosa e transmitir ela para os nossos filhos, para os nossos netos e tudo, até que um dia você está à tarde reunido com sua família, num jantar, aí você vira e fala para o seu sobrinho, cuidado que aquele seu tio é um déspota esclarecido. Ora, o que ele está fazendo naquele jantar, então? Vai embora, deixa só quem é esclarecido jantando juntos. Então, assim, nós temos uma tolerância. O pensamento colonial ele é tão elástico, ele é tão
espertalhão, ele é tão virótico, que ele consegue fazer essa mágica de ser déspota e esclarecido. É isso que é chocante. Então, assim, os estudos que partem das matrizes coloniais não vão desafetar as nossas relações, por mais que elas sejam cheias de boas intenções. E eu acho que veio daqui, do lado europeu, aquela frase que diz que o inferno está cheio de boas intenções. Déspotas esclarecidos, boas intenções, são todas lógicas, totalmente arbitrárias, que não se aplica a um mundo que quer enxergar a Terra, quer enxergar o outro com o coração, quer enxergar o mundo com o coração. Para você enxergar o mundo com o coração, tem que desafetar todas essas outras amarras. A publicação dos textos de autoria de pensadores indígenas em diferentes línguas maternas, a sua divulgação, a experiência de deixar esses textos durante um tempo sem tradução e observar isso, gerou uma série de situações que pode ser pensada de várias maneiras. Se os próprios autores de diferentes línguas nativas não liam textos uns dos outros, isso não quer dizer que eles não se comunicam. Isso pode sugerir que o texto é uma das maneiras de se comunicar e que tem muitas outras que não são propriamente o texto. Quando o Alberto falou que a gente usa os olhos para evitar trombar nas pessoas, mas não para enxergar, porque se enxerga com o coração, já foi uma boa dica sobre a possibilidade da circulação de ideias sem ser obrigatoriamente no formato de um texto científico. Bem-vindo o texto científico, mas não é a única maneira de veicular, circular ideias. Era isso que eu queria trazer como uma respeitosa reflexão e um respeito à pergunta que foi feita. Porque senão a gente pode dizer, legal, ele perguntou como que pode mudar esses termos. A Dayara, que é bastante crítica com relação a algumas dessas terminologias, ela disse, mas é claro que os europeus não vão conseguir fazer essa pergunta porque é um trauma. É um trauma, eles têm um trauma. Então, como é que eles vão pôr essa pergunta num termo desintoxicado, né, de uma intenção de autopreservação? Porque nós não temos mais, como os gregos tinham, uma assembleia onde os gregos se juntavam e diziam, bom, então, daqui para frente, tudo vai ser diferente. A gente não tem mais essa ágora, não tem essa assembleia. O que a gente tem é uma imensa complexidade no mundo colonial, o mundo europeu e o mundo colonizado, ameríndio, onde não há mais uma única voz, são vozes plurais, e se a gente disser, ok, fica decretado que a partir de amanhã não se pensa mais no modo colonial, não vai adiantar nada. É mais ou menos como você decidir que vai passar a ter uma dieta vegetariana. Se você comeu carne, comeu hambúrguer até ontem. Então, definitivamente, gente, nós precisamos, pelo menos, nós que estamos nos termos de troca, nós precisamos admitir que essas narrativas, a maneira que elas são, a maneira que essas narrativas são trazidas, elas acabam sendo retroalimentação do pensamento colonial. Nós podemos seguir nessa batida. A gente pode continuar fazendo isso o século XXI inteiro, encontros incríveis entre os povos nativos dos continentes todos, fazendo uma espécie assim de ampla circulação de ideias, mas se a matriz do pensamento
segue sendo de origem, óbvio, e eu não tenho nenhuma maneira de pensar como que a gente vai se desfazer disso. Tem questões da história de nós, que é comum a todos nós, que nós não vamos conseguir descartar de uma hora para outra. Nós temos que ter consciência de que nós reforçamos no cotidiano as mesmas práticas que nós condenamos na história. Se nós tínhamos déspotas esclarecidos, que bom, né? Já pensou se eles fossem só déspotas? E fizessem toda aquela besteira sem ter consciência nenhuma? A gente ia dizer que eles eram o quê? Eles eram doidos. Então, eles eram só déspotas esclarecidos. De lá para cá, dá a impressão de que a gente foi numa crescente a busca da luz e que um dia nós não seremos mais déspotas, nós seremos todos esclarecidos. Isso, pelo menos, é uma promessa que paira no ar, né? Déspotas eram os outros. Nós somos esclarecidos. E a nossa história, ela não deixa barato. A nossa história cobra um tributo. Ela faz a gente olhar e ver onde é que está o nosso rastro. Que rastro que nós estamos deixando na história? As pedras quebradas, as ruínas, os restos. Então, seria muito bom se o campo da pesquisa sobre a história colonial conseguisse chacoalhar a roseira e perder algumas desses cacoetes colonialistas e atravessar a barreira dessa coisa, do pensamento. A Dayara, que está aqui à minha direita, ela foi concluir um mestrado na universidade e o grande conflito dela com a universidade é que eles queriam que ela seguisse os cânones da universidade, que era de usar as bibliografias, citar todas as bibliografias, montar toda aquela escadaria que constitui exatamente essa lógica que eu estou criticando, né? Se os meus filhos forem para a universidade de vocês para aprender o que vocês querem que eles aprendam, vocês vão drogar os meus filhos. Então, eu não quero que os meus filhos passem na universidade de vocês, porque eles vão sair de lá com essa droga do pensamento colonialista e depois vão perpetuar isso lá na minha casa, com os filhos deles, com os netos deles. Eu não estou fazendo isso de uma maneira arrogante. Eu quero que vocês, por favor, considerem que é um gesto de extensão da minha vontade da gente ser sincero uns com os outros. Porque, com o tempo, vai chegar uma hora que o cara está com 70, 80 anos, ele vira e fala, não, eu não vou mais pegar um barco para atravessar o oceano para dizer obviedade para as pessoas que já podiam ter entendido isso. Por enquanto, eu só estou com 65, ainda faço isso. Mas eu juro que com 80 anos eu não vou fazer isso. Que tem a ver com essa coisa de olhar com o coração. Né? Você olha com o coração, volta, olha com o coração, volta, olha com o coração. Tem hora que o coração cansa. E fala, não vou ficar olhando mais, não. Muito obrigado.